Ninguém vem ao mundo passear. Não, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão. O acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está. Boa noite. Você não imagina. Vamos para o nosso último encontro, né? A gente concluir essa história do espírito no mundo, missões e frustrações. Esse quadro eu já mostrei, né? A gente estava discutindo qual que é a nossa grande estratégia, né? Que é mudar o mundo, porque a gente discutiu como mudando a mim mesmo, e hoje a gente vai falar um pouquinho das táticas, que é o que eu devo fazer para conseguir esse objetivo, de mudar a mim mesmo e, por consequência, ajudar o mundo a se tornar melhor. Então, a grande questão para a gente discutir é essa. O que a gente tem que fazer para que o homem novo nasça? A gente sempre fala desse novo. Agora, quais são alguns passos, né? Pode ser que alguns vocês já tenham conseguido desenvolver, cada um de nós, mas certamente alguns deles ficaram para trás, né? Então a gente tem que tentar identificar quais são as questões que nos prendem ao ontem e que evitam que o homem novo possa caminhar. Então eu vou dividir em 3 passos a nossa conversa hoje aqui. É a questão do passado, do presente e do futuro. Então a gente vai falar aqui de romper com o passado, a gente vai falar de viver o presente e vai falar de construir o futuro. A nossa tática para cada uma dessas etapas a gente vai tentar conversar aqui nesses breves momentos que a gente tem. Com relação a romper com o passado, romper as amarras do ontem, eu vou separar didaticamente 3 pontos, né? Não dá para falar tudo, é só para a gente ter uma referência para a gente conversar. Eu vou discutir 3 pontos hoje. A gente vai falar de 3 amarras. Uma é a mágoa, a outra é a mentira e outra é o desamor. Então, são 3 cordinhas que nos prendem ao passado. E a gente precisa romper cada uma dessas cordinhas para poder viver no presente, construindo um futuro melhor. Cada uma dessas cordinhas, que às vezes são cordonas, elas precisam de uma atenção especial. Pode ser, né, como eu disse antes, que essa corda não me prende mais, pode ser que essa não me prenda, ou essa, ou pode ser que a corda seja outra. Então, se for outra, não deu sorte, não vamos falar hoje aqui. Se foi uma das 3, deu sorte, das 3 cordinhas que eu escolhi aqui para a gente conversar. Vou falar primeiro da mágoa. Quando a gente está, na visão nossa espírita, né, falando de vibrar cada vez mais elevado, em condições cada vez mais superiores, é lógico que o sentimento da mágoa, aquela sombra dentro de nós, vai impedir voos mais altos, né? Ou seja, como é que eu vou conseguir brilhar se eu estou ofuscado por essa mágoa? Então, o que eu preciso fazer? Então, primeira ação, né? Aquela tática nossa, o que fazer? Primeira coisa é construir o perdão. Perdão não é uma coisa de estalar de dedos, né? Estala o dedo e, oba, perdoei, que bom. Mas Deus te pega na esquina, né? Eu perdoei, estou contratando um capanga, Deus vai fazer isso para mim. Eu não vou sujar minhas mãos, Deus vai fazer isso, né? Isso não é perdoar, obviamente. Então vamos falar do perdão como uma construção. Eu preciso construir esse perdão. Eu preciso desenvolver os passos para conseguir efetivamente perdoar. Passo a passo para o perdão. Isso eu copiei de uma música. Vocês já devem ter ouvido lá do Carlinhos Conceição. Já ouviram essa música? Bom, não vou usar cantar aqui, mas vocês depois vejam no CD.
ele fala na letra da música, releva, esquece e o perdão vem depois. Isso está na letra de uma das músicas que ele fala sobre desobsessão, se eu não me engano. Acho que o tema é doutrinação, desobsessão. Seria então, na nossa visão aqui, na construção do perdão, um passo, outro passo para você chegar lá. Enquanto a gente vive remoendo o assunto, quando você vive relembrando o assunto, é porque você não perdoou. Né? Se você efetivamente perdoar, aquilo não é mais uma parte arranhada no seu disco. Os antigos aí lembram do disco de vinil? Agora os novos não têm esse prazer, né? Então, no disco de vinil, quando tinha um arranhão, ele chegava lá e ficava ali, né? Prendia ali toda hora. A mágoa é assim, toda hora você volta para lembrar aquela situação, ou como você ficou magoado, como você ficou ferido, como a pessoa burlou sua confiança, enfim. Então, eu preciso conseguir construir esses passos, porque se eu ficar preso ao ontem, ao passado, eu não consigo construir um futuro diferente. Então, preso ao passado, eu vou viver no presente a mesma situação e vou legar para o futuro o mesmo presente que eu tenho hoje. Né? Então, o futuro vai simplesmente trocar de nome, vai virar presente, e eu vou estar vivendo agora do mesmo jeito, na mesma situação. Então, eu preciso, pelo menos, relevar. E quando eu conseguir esquecer, já vou estar caminhando para o perdão. Ainda não é o perdão, porque se você esquece, mas alguma coisa acontece, você lembra, aquilo tudo volta, às vezes intensamente, às vezes não tão intensamente. Acho que é melhor perguntar depois, tá? Porque senão vai atrapalhar a gravação do meu amigo lá. Depois a gente conversa. E, por fim, vem o perdão. Né? Quando você consegue atingir esse momento, né, de efetivamente se desligar. Jesus falava muito isso, né? Você conseguir se desligar das pessoas com as quais você nutre algum laço de desequilíbrio. Porque toda vez que a gente construir um laço de desequilíbrio, o que vai resultar disso? Ligações que se estendem ao mundo espiritual, que se estendem para outras encarnações, gerando sofrimento para todo mundo. Seja eu o ofendido, seja eu o ofensor. Qualquer dos casos, as ligações de ódio vão, né, gerando mais e mais sofrimento. Mágoas ocupam espaços importantes dentro da gente. Então, partes que deviam estar sendo utilizadas para armazenar coisas boas ficam repletas. Meu HD, né, meu computador interno fica cheio de lixo, cheio de coisas ruins. E aí não tem espaço para botar coisas boas, porque a mágoa ocupou tudo lá dentro. Então tem que tomar cuidado. A mágoas nos impedem de brilhar, porque eu fico completamente acinzentado. Eu sucumbo diante das lembranças tortuosas, das mágoas, dos sofrimentos, enfim, eu me afogo naquele processo complicado gerado por ela. E dentro da visão que a gente está discutindo aqui, né, a mágoa fundamentalmente nos prende ao passado. Então a gente fica preso ao ontem. E o processo de evolução das escolhas que a gente faz pressupõe desistências. Eu tenho que escolher uma coisa e desistir de outras. Então, quando eu escolho a mágoa, eu desisti das outras. Eu não tenho como viver com essa mágoa e me tornar uma pessoa melhor. No sentido de vibrar mais elevado. É claro que você tem campos de avanço, né, espiritual. Não estou sendo tão taxativo assim. Só que a nossa meta é muito maior do que simplesmente pequenos avanços. A gente quer fazer saltos, né? O objetivo da nossa encarnação não é pequenos progressos. O objetivo da nossa encarnação é promover uma ruptura do estágio que a gente está para o estágio superior. Né? Pequenos incrementos
são os incrementos de qualquer encarnação, né? Ou seja, encarnação, o sofrimento, um pouquinho do aprendizado que a gente tem, mas a nossa proposta, sendo espíritas, é a de buscar uma ruptura nessa encarnação, um avanço significativo. Porque com todo o conhecimento que a gente tem para andar um pouquinho, não tem muita lógica, né? Então a proposta é grandes saltos. E a mágoa impede esse grande salto, porque ela nos prende ao passado. A gente fica ligado ao ontem. E a gente sabe, né, claro para todos nós, que nós vivemos processos de evolução e o ontem é um estágio inferior ao nosso. Né? E o amanhã tem que ser um estágio superior ao hoje. Se eu vivo ainda preso ao ontem, eu estou escolhendo permanecer no degrau inferior. É uma decisão que eu estou tomando. Eu escolhi o degrau inferior. Então tem o degrau 1, 2, 3. Eu escolho 1. E eu vivo no 1. Até coloco a mãozinha no 2, tento me esticar de vez em quando para encostar no 3. Mas eu vivo no 1. E eu preciso escapar disso. Eu preciso construir situações onde as mágoas não ocupem mais espaços em mim, não me impeçam de brilhar, não acinzente a minha visão, porque quando eu estou magoado, é impressionante, tudo fica ruim. Você olha para a pessoa com a qual você devota o sentimento de mágoa, né? Ela só tem defeito, já repararam isso? Não tem uma virtude aquele miserável, tudo só tem defeito. E isso, na verdade, está burlando, está enganando você mesmo, né? Porque também ninguém é tão ruim assim e você também não é tão bom assim. Então, eu preciso escapar dessa armadilha, eu preciso me libertar desse passado. Essa é uma das amarras, né? A mágoa é uma amarra que a gente tem que romper com o passado. A outra amarra que a gente escolheu, né, dentre tantas possíveis, é a mentira. Então, eu, no meu plano tático, o que fazer na encarnação, eu preciso fazer uma escolha pela verdade. Eu não posso viver uma mentira. A mentira pode me causar problemas. Não vai crescer um nariz de pau como o Pinóquio, mas vai nos tornar frágeis espiritualmente para o voo que a gente quer efetuar. Então, nós pretendemos da encarnação, como eu falei antes, dar um salto. E eu não consigo dar saltos se eu vivo uma mentira. Eu preciso viver uma verdade consistente. Eu até falo sempre que é melhor uma verdade em que você se mostra inferior do que uma mentira que dá a ideia para você que você já venceu determinados degraus. É um grande risco, né? Jesus falava em túmulos caiados, né? Ou seja, o túmulo bonitinho por fora, arrumado, agora por dentro, o que é? Então a gente não pode cair nessa armadilha, porque às vezes você constrói uma mentira e você acredita nela, ou você prefere viver com ela, porque como a verdade é dura, você se esconde atrás da mentira. Só que para sustentar uma mentira você conta 10, e para sustentar as 10 você conta 100, depois você não sabe mais qual é a verdade e você morre, né? Porque todo mundo vai desencarnar algum dia, não é isso? Então se vai desencarnar, vai se encontrar com a sua história real, não com a aparência. Você pode estar aqui, né, vendo o Pinóquio e você vai ver, se pudesse olhar, né, a atmosfera espiritual do Pinóquio, você vê que ele estava se enrolando, estava sempre se enrolando e cada vez ali o nariz crescia um pouco mais, né? Chegou até a aparecer um passarinho na ponta lá. São caminhos que se excluem. A verdade é a mentira. Não existe meia verdade, né? É verdade ou é mentira. E a gente tem que fazer uma escolha. A gente está muito mais visível, observável do que a gente pensa. Paulo de Tarso dizia que onde quer que nós estejamos, estaremos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. E a gente não se dá conta disso. A
gente acha que se esconde e não se esconde. Nós estamos muito visíveis e nós, sendo espíritas, tendo o conhecimento que nós temos, participando de um trabalho tão amplo como é o desenvolvido nessa casa e tantas outras belas casas, nós somos muito visados, somos muito observados. E se a gente viver essa contradição da mentira, nós somos presas muito fáceis à ação espiritual. Muito fáceis. Porque eles estão observando isso. Eles sabem quando a gente está tentando construir essa mentira. Isso é frágil demais. Você se torna extremamente vulnerável. E com isso você não vai conseguir viver no presente adequadamente para construir um futuro melhor. Você vai se perder em meio às histórias que você é obrigado a construir para poder caminhar dentro dessa lógica. A gente não pode ter máscaras. A gente tem que ser o que é. E, óbvio, não se conformar em ser o que é e lutar para ser melhor do que se é, dentro dessa lógica de transformação. Mas eu não posso aceitar a ideia de que dá para ser uma pessoa num ambiente e eu serei outra pessoa em outro ambiente. Foi o que a gente conversou na semana passada. Não tem como isso. Eu preciso ser a mesma pessoa. E me incomodar em ser essa pessoa que eu sou nos aspectos que eu ainda sei que tenho que melhorar. Eu tenho que ser melhor. Mas eu não posso querer me mostrar melhor do que eu sou por aparência. Eu tenho que me mostrar melhor a cada dia pelo esforço que eu faço. Não pela máscara que eu coloco. Falar de maneira tranquila, daqui a pouco explodir lá fora com alguém, tem que tentar ser a mesma pessoa. Não dá para escolher caminhos tão diversos, né, ao longo da nossa vida. A gente se confunde. Não dá para ser espírita segundas, quartas e sextas, e terças, quintas e sábados, seja o que Deus quiser, domingo alterna. Eu tenho que tomar uma decisão. O que eu quero ser? Né? Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira, ela gera uma prisão. Você fica preso a quem conhece a sua verdade. Alguém sempre vai saber. E alguém sempre vai usar isso contra mim. Eu preciso viver a verdade. Porque eu vivendo a verdade, eu estou livre. Ninguém pode me pressionar pela mentira. Eu posso ser advertido pelos erros, mas claramente eu sei que estou errado e eu deixo claro que estou errado. Eu não posso viver esse processo contraditório de fingir que eu estou vivendo corretamente quando, de maneira paralela, eu vivo errado. Eu minto, não posso, eu tenho que ser coerente. E para isso, eu vou ter que enfrentar muitas coisas. Porque viver a verdade é complicado, é muito difícil, dá trabalho, né? Esse negócio do mundo real é muito trabalhoso, mas é o único jeito, né, da gente se tornar melhor. É lutar no mundo real, trabalhar no mundo real. E o terceiro ponto, né, que a gente falou lá do desamor, né, é você construir esse amar-se. A gente terminou a nossa conversa na semana passada, num determinado momento lá, falando sobre aquela frase de Jesus, que é amar a Deus como a si mesmo. E aí eu estou propondo aqui que cada um faça essa viagem para que possa enxergar se realmente está se amando. E como é que eu vou amar alguém como a mim mesmo se eu vivo me chicoteando? Então tem que tomar uma decisão, né, de realmente caminhar para me amar. Agora, não é fácil se amar não, pode parecer fácil, mas não é. Tem muitas situações complicadas que a gente enfrenta quando a gente tenta fazer essa caminhada para desatar esse nó desse processo de não se amar. Claro que não é para caminhar para a autopiedade, né? Eu me amar não é ter pena de mim. Nenhum de nós tem que ter pena de si próprio.
nós todos temos que caminhar o mais firmes possíveis, certos de que nada que acontece conosco é por acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma história. E eu recomendo que a gente nem queira saber qual é a matriz dessa dor, porque a matemática divina, ela é extremamente generosa. O que acontece conosco e a gente fica com pena da gente, nem é fruto de uma relação direta, nem é uma pálida imagem do que a gente construiu no passado. Eu tenho aprendido que a melhor coisa é agradecer a vida, dizer obrigado, se ficar por aqui está ótimo, se tiver que vir mais vem, mas certo de que a misericórdia está atuando acima da justiça. A lei é de justiça, mas a lei, sobretudo, é uma lei de misericórdia. É uma lei que promove esse processo de evolução espiritual, estimula esse processo de evolução espiritual, não incentivando a dor, incentivando o reconhecimento. Eventualmente, doses de dor são necessárias, mas o reconhecimento é a aposta da vida. Então, esse negócio da gente se lamentar e se arrastar, então é pra gente. Eu preciso enxergar que me amar não é me considerar um sofredor, porque aqui entre nós não somos. Nenhum de nós é. Nós somos pessoas aquinhoadas com algo fantástico, impressionante, brilhante, que é essa doutrina que Allan Kardec, que tem aniversário de nascimento ontem, né? Com enorme esforço, um grande trabalho, com grande devotamento, enorme dedicação, conseguiu organizar para a gente. A gente tem um tesouro nas mãos, um tesouro imenso. E a gente sabe que o trabalho nessa encarnação é a grande alavanca para promover o nosso aprimoramento espiritual. Então, fazer o bem, trabalhar, nunca pode resultar em autopiedade. Nem também eu tenho que descambar para autoflagelações, autopunição. Amar a mim mesmo pressupõe que eu tenho, obviamente, me conhecer, eventualmente me perdoar, ser rígido comigo, mas não ser o meu próprio algoz. Eu tenho que achar os limites adequados. Nem posso ser frouxo demais, achar que eu sou um pobrezinho coitado, tenho uma pena enorme de mim, nem achar que eu sou um verme rastejante, e achar que eu mereço ser chicoteado todo dia, né? Tem que achar o ponto de equilíbrio. Tem que existir alguma dose de rigidez. A disciplina é importante, né? Eu tenho que achar o caminho do meio. Isso é muito difícil. Então, para me amar realmente, eu preciso achar o equilíbrio nessas situações. Porque se eu descambo para a autopiedade, eu começo a esperar que as pessoas tenham pena de mim também. Quando nenhum de nós é merecedor de pena. Pelo contrário, temos que incentivar todo mundo a crescer, a amadurecer, evoluir. Não ter pena de ninguém. Eu preciso, para me amar, juntar emoção e razão e encontrar os motivos para me admirar. Eu tenho que admirar também a mim mesmo. Eu tenho que reconhecer meu valor. Ser humilde não é se considerar um verme. Ser humilde é dimensionar adequadamente a sua capacidade, reconhecer o seu potencial e viver, né, de forma simples o seu potencial. Mas não é dizer, não tenho capacidade nenhuma. Isso não é ser humilde, né? Isso é esconder o talento. Eu preciso enxergar meus talentos, enxergar minhas capacidades, viver as minhas capacidades, tentar superar cada uma dessas dificuldades, reconhecer as minhas vitórias e aceitar claramente, né? Enxergar claramente quando eu perco e tentar rapidamente corrigir aquilo que ficou para trás. Mas eu preciso juntar isso. A doutrina que a gente abraçou é uma doutrina que fundamentalmente estimula você a buscar a razão. Você precisa raciocinar, analisar as escolhas, analisar a si mesmo, observar sua reação diante das dificuldades que surgem no caminho e, de posse disso tudo, né, ir
vencendo as barreiras. Mas eu preciso olhar para mim e reconhecer de forma adequada, né, meu valor. Nós temos valor, todos nós temos valor. Se eu não reconhecer o meu valor e trabalhar a mim mesmo dentro dessa visão de que eu sou alguém que estou lutando, estou tentando, estou me esforçando, eu desisto. Eu largo mão de mim. Eu não posso largar a mão de mim. Porque se eu largar a mão de mim, o que sobra para mim? Né? Não sobra nada. Eu vou lá para o fundo do poço. E aí eu vou depender de outras pessoas terem o trabalho de ir lá no fundo do poço para me ajudar a sair. Não que eles possam me arrastar do poço, porque ninguém tira o outro do poço. Eu vou ter que sair sozinho. Mas vai ter gente me estimulando a reunir a coragem, as capacidades que eu nem lembrava mais que tinha, para que eu possa sair do poço. E a gente não pode perder a oportunidade dessa encarnação. Eu preciso encontrar dentro de mim as razões que me façam reconhecer o meu valor. Nós todos temos valor. Nós todos temos condição de realizar algo inimaginável numa encarnação. Inimaginável para aquele que olha de fora e pensa tão pequeno, mas a gente pode fazer coisas gigantescas, né? Jesus dizia através de João: vós sois deuses. Eu tenho usado essa frase com uma certa frequência ultimamente, por conta dessa certeza que eu venho construindo em mim, de que nós temos nessa encarnação um grande elemento divisor de águas. Essa conversa que eu mostrei para vocês no início, né, do ontem, hoje e o amanhã, né, o hoje, com essa encarnação, com essa doutrina, ele é um marco que faz com que essas outras duas pontas, o passado e o futuro, sejam muito distintos. Espero que sejam, né? Espero que o nosso futuro seja muito melhor do que o nosso passado. Porque o conhecimento que nós temos, as condições que nos foram ofertadas nessa encarnação são de valor inestimável. É uma aposta muito alta que a gente está fazendo. Para uma vitória muito significativa ou uma derrota muito sufocante. Então a gente precisa olhar para dentro de si e encontrar os motivos para conseguir construir essa sólida segurança de que nós não somos seres perfeitos, estamos longe disso, mas somos candidatos ao bem. Não somos bons ainda, mas somos candidatos. E como candidatos, vamos nos esforçar para realizar o inimaginável. Nós somos capazes de fazer algo além dos nossos limites. Né? Ninguém nasceu para chegar no limite. Nós nascemos para vencer nossos limites. A gente tem que ir muito além do que o limite que a gente achou que existia. Não existem limites, né, reais. A gente cria os limites. E esses limites têm que ser transpostos. Para isso a gente reencarna, para transpor limites, vencer distâncias. E aí, né, soltando as 3 amarras, são muitas outras mais, né, mas escolhi 3, a gente vai viver o presente. Eu não posso viver o passado. No fundo, a mensagem de soltar as amarras é essa: eu não posso viver amarrado ao passado. O passado, ele não existe mais. Ele não é mais meu. Ele é uma história. Claro que essa história repercute no presente. Nós todos sabemos isso claramente, a gente conhece isso. Isso não é um conceito vago que a gente ouviu algum dia. Isso é a lógica do processo de reencarnação que todos nós conversamos com tranquilidade. A gente sente isso no nosso dia a dia, não tem dúvidas. Então eu preciso deixar o passado no passado. Preciso romper as amarras do passado e eu preciso viver o presente. Não vou viver o passado mais. Eu vou viver o presente que está nas minhas mãos. E aí eu vou começar essa parte usando uma frase de Sêneca que diz o seguinte: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. A gente fica tão preso no passado, né? A gente fica tão amarrado às coisas que ficaram para trás,
que a gente perde a oportunidade de viver bem esse momento. E a gente precisa viver bem esse momento. Esse instante, né, é o instante onde a nova história está sendo construída, o novo capítulo. Então, esse novo capítulo, ele vai ser o resultado das nossas escolhas. Cada um de nós é o construtor do seu próprio destino. Cada um de nós tem as rédeas de sua vida nas mãos e decide o rumo. Essa decisão é minha. E como disse Sêneca, eu preciso me apressar a viver bem. Porque esse capítulo está em branco, mas ele é rapidamente escrito. A vida passa de maneira estonteante. É impressionante a velocidade que os dias vão passando, que os meses, os anos, né? 2017 já está acabando, daqui a pouco acaba. A gente saiu da festa da amizade, já está na campanha Noite Feliz, daqui a pouco a gente está... É assim, é muito rápido, a vida é impressionantemente rápida. Então eu tenho que me apressar, porque se eu não me apressar, eu vou ficar perdido mais uma vez. Eu corro o risco de deixar passar uma encarnação inteira. E quando eu me der conta, já foi. E aí eu vou lamentar, vou chorar, vou querer me culpar, e aí eu volto 3 casas no jogo da minha vida e refaço todo o caminho. E isso é muita perda para a gente, né? Então, eu preciso me apressar a viver bem. E eu tenho que encarar cada dia como sendo uma nova vida. Cada dia é uma vida. Cada dia é uma oportunidade única de nós construirmos algo melhor. E quanto melhor esse algo que a gente está construindo for, mais a gente se candidata para coisas superiores e mais superiores, a vencer obstáculos ainda maiores. Porque se a gente acha que os obstáculos que a gente está vivendo são grandes, preparemos-nos, porque eles são um pálido obstáculo. As nossas barreiras são muito maiores, as barreiras que a gente vai ter que vencer ainda para alcançar, né, padrões evolutivos superiores, são ainda muito grandiosas. Mas eu preciso ensaiar nessas barreiras atuais para conseguir ganhar o fôlego e a capacidade para superar os obstáculos maiores. Mário Quintana diz: tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Então, vamos viver cada dia. Cada etapa tem que ser vivida com extremo cuidado, com uma forte vigilância, com um esforço grande de vibrarmos em patamares superiores, com muita vontade de evitar que a gente tenha tantas flutuações no nosso dia a dia. Nossas frequências vibratórias oscilam enormemente ao longo do dia. E isso gera enorme desconforto espiritual, enormes dificuldades, não só para nós, mas atrapalham, sem dúvida, os planos dos nossos mentores. Então a gente vai lá embaixo muitas vezes. E às vezes, quando vai lá embaixo, perde-se um tempo enorme, perde-se o dia inteiro vibrando lá embaixo, sem condição de subir mais. É como se você afundasse no lodo e ficasse lá. Né? Passa o dia inteiro no lodo até conseguir vir em cima de novo e respirar. Então, a gente precisa enxergar cada dia como um valioso processo novo, uma outra oportunidade de escrever melhor a minha história. E se eu fico remoendo ontem, o dia passa e fica igual. A minha contribuição daquele dia para a minha história não altera nada, porque essa contribuição, que ficou para a história também, ela vai ser idêntica às etapas anteriores. Eu preciso lutar cada dia. E eu não posso jamais cansar. Não cansar jamais. Que é um risco. Né? Estamos envolvidos em muitas pressões. Não interessa as sombras que o esforço de implantar o bem na Terra se faça mais rapidamente.
Eu não tenho a mínima dúvida que aqueles grandes conhecedores das sombras, né, o pessoal com mais conhecimento, mais evoluído, sabe claramente que esse processo é inexorável. Mas eles sabem que podem adiar o processo. E a aposta deles é essa, é adiar o máximo possível esse processo de transformação. E eles vão fazer isso. E a gente não pode cansar jamais. E eles vão atuar constantemente nesse cansaço, para que você desista do dia. Cada dia que a gente desiste, cada dia que a gente perde, pode representar a derrota de uma inteira encarnação. Para eu conseguir vencer a encarnação toda, eu tenho que ter muitas vitórias em muitos dias. E às vezes, uma derrota em um dia pode jogar fora a encarnação inteira. Né? Parece até injusto, né? Mas basta uma, às vezes, né, dependendo da gravidade da escolha, basta uma para jogar fora a encarnação inteira. Portanto, cuidado. Vamos viver o presente com enorme atenção. Como a nossa aposta é alta, como a nossa escolha, né, de sermos espíritas é uma escolha que nos dá oportunidade de realizar algo muito significativo, é lógico que nós somos olhados de forma diferenciada. Às vezes a pessoa está vivendo um processo obsessivo, não sei se já ouviram algo parecido, ela está vivendo um processo obsessivo, aí falam para ela, não, é porque você está buscando tratamento espiritual. Sai do tratamento espiritual que melhora. Aí ela se afasta. Aí a pressão espiritual diminui. Por que diminui? Porque o cara que controla esse processo, o que ele faz? Essa pessoa estar na casa espírita é um risco. Então eu aperto ela quando ela está na casa espírita, tanto que no início do tratamento ela sofre mais. E depois, se ela desiste, eu afrouxo. Que aí ela pensa, o meu mal era aquela casa. E aí eu deixo ela afundar até o momento em que a situação fica mais difícil para ela. Aí ela vem numa situação mais complicada ainda, por conta da estratégia que o cara usou. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque isso vale para todos nós. Todos. Não pensem que são os outros. Nós todos estamos sob pressão. É natural essa pressão. Faz parte desse jogo evolutivo. Faz parte do processo onde quem está tentando ir à frente, obviamente, não será compreendido por quem está atrás. Quem está tentando ir na frente não vai ser compreendido por aqueles que querem que a situação permaneça igual. É lógico que vai ter uma reação. Isso acontece até entre os encarnados, né? Até entre a gente vê isso dentro de uma família, quando alguém começa a querer se esforçar para ser melhor, a primeira reação daqueles que vão, no primeiro momento, ficam parados, é condenar quem está tentando ir em frente. Por quê? Né? Porque é a maneira de tentar reter essa pessoa. Reter essa pessoa junto a eles, pode ser até porque querem permanecer com a pessoa. Mas, fundamentalmente, é dizer o seguinte, você não consegue também. E quando a pessoa vai em frente e os outros ficam para trás, a mensagem que a pessoa está dando é possível ir em frente. Isso, para aqueles que ficam para trás, é impactante. Por isso, a primeira reação é não deixa ir em frente. Porque se ele for, a mensagem vai ser, eu não fui para frente porque eu não quis. Porque se eu quisesse, eu também teria condição. Mas eu não quero. Na verdade, eu falo em ser melhor, mas o que eu quero é ser igual. Por isso que na primeira conversa nossa, né, eu falei que a gente tem que responder essas perguntas. Eu tenho que saber efetivamente se eu quero ser melhor. Se eu quero participar do processo de transformação do mundo. Porque se eu não quero, eu não vou conseguir fazer nada. Porque na hora em que as decisões tiverem que ser vividas, eu vou optar por ser igual. Eu vou optar, né, por aceitar as influências que me fazem permanecer no mesmo degrau. Para sair de um degrau e subir para outro degrau, é extremamente trabalhoso. Permanecer é fazer com que as coisas continuem sendo feitas do mesmo jeito, escolher do mesmo jeito. Então, permanecer é fácil. Evoluir é que é difícil. Amadurecer é que é complexo. Então, eu preciso ter muito cuidado, porque nesse meu desejo de viver um presente melhor,
As decisões vão ter que ser muito bem pensadas. Eu preciso ter muito cuidado com os passos que eu quero dar nessa encarnação. Então, eu rompi com aquelas amarras e vou traçar no meu dia a dia, né, baseado naquelas diretrizes que a gente conversou na semana passada, estabelecer no meu dia a dia as ações necessárias de acordo com o meu caso. Então, eu me conheço, sei que meus defeitos são tais, tais e tais, vou analisar esses defeitos e vou observar todo dia esses defeitos e vou agir de modo a evitar que esses defeitos me levem a permanecer do mesmo estado. Eu vou olhar as minhas virtudes e vou colocar essas virtudes em prática. Eu vou observar se no meu dia a dia eu estou colocando essas virtudes em prática. E, por consequência, estou conseguindo, de algum modo, interferir no mundo à minha volta. Todos nós interferimos, na verdade, né? Com as minhas virtudes, eu interfiro positivamente no mundo à minha volta. Com os meus defeitos, eu interfiro negativamente. Eu preciso, né, no meu presente, romper com o medo de ousar, de tentar avançar. Às vezes a gente permanece do mesmo jeito porque no fundo a gente tem medo de deixar para trás coisas que a gente se acostumou durante muito tempo. A gente se ligou durante décadas, séculos a determinadas coisas. E eu preciso no meu presente ter a coragem de romper cada dia, cada momento, com medo de tentar, com medo de arriscar. A encarnação é para ousar ser melhor. Não é para a gente fazer, né, ao longo de uma encarnação inteira um pequeno progresso. Quando Kardec fala ser amanhã um pouco melhor do que é hoje, é porque ele entende que ao longo de muitos dias você dá um salto. Não é pensar que eu vou fazer ao longo da minha encarnação inteira um pequeno salto. Não é isso. Eu tenho que dar pequenos saltos todos os dias. Ou seja, uma encarnação é para dar grandes saltos. Eu preciso dar um grande diferencial evolutivo numa etapa encarnatória, até porque encarnações vão ficando cada vez mais difíceis de serem implementadas, né? A gente morre agora, quando é que a gente acha que volta? Não volta logo não. Vai demorar um bocado, porque as filas são longas. Então, estão reencarnando pessoas que há muito tempo não reencarnavam, estão se mexendo nos porões do planeta. E essa sacudida toda está levando a população a 8 bilhões de seres, tem mais não sei quantos lá do lado de lá, é gente demais. Então a fila é grande. Né? Então, que nós possamos romper com o medo e tentar ousar todo dia a superar essa fragilidade, esse risco, que é aceitar as pressões, né, que tentarão impedir o nosso avanço. Então a gente precisa escolher todo dia, levantar. Não é difícil levantar, às vezes? Então, levantar todo dia, preparado para os desafios, porque eles virão. E quanto mais você avançar, mais desafios virão. Mais você vai gerar nesse movimento das sombras um interesse que resulta em pressões. Um dia eles cansam, mas vai demorar um pouco ainda. Eles vão se agitar bastante. Então, o medo é um risco. E no nosso dia a dia, pensar o seguinte: errei, ousei, me quebrei, errei. O que eu faço? Eu reconheço, eu reparo e faço isso rápido, muito rápido. Botei 3 R's aqui para a gente lembrar fácil, né? Eu reconheço, reparo bem rapidamente. Por quê? Porque quando eu não reconheço o erro, deixo ele crescer dentro de mim, o caminho que vai seguir depois, que vai desabrochar lá na frente, é de um negócio chamado remorso. Isso é um perigo. É um enorme perigo. Então, no momento que a gente está vivendo hoje, de grandes riscos, se a gente erra,
reconhece e faz alguma coisa para consertar logo. Porque se a gente não reconhece, esconde, se a gente de algum modo tenta fugir, a gente vai caminhar para o remorso, seja agora ou seja depois, porque esse erro fica gravado em nós e ele vai ficar pipocando. Uma hora ele entra em erupção. Então o melhor caminho para nós é o da reparação. Às vezes a gente fala, vou reparar na próxima encarnação, né? O problema é que a gente não sabe quando vai ser essa próxima. O melhor é agora, que agora a gente sabe que tem, por enquanto, né? A gente tem ainda, então tem que aproveitar para reparar logo. E reconhecer é importante, porque quando eu reconheço, eu começo a me organizar para reparar, para consertar. Quando eu reconheço, eu me preparo para não repetir, porque mais grave do que errar é continuar repetindo os mesmos erros. E eu acho, né, não posso afirmar com certeza, né, mas eu acho que o mais grave das nossas encarnações falidas é a repetição dos erros, a repetição dos mesmos erros. A gente vai, né, quando a gente falha, né, é porque a gente seguiu o mesmo erro várias vezes ao longo de uma encarnação. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu não reconheço, eu repito. Eu repito e repito e repito. Porque eu não consegui ainda me conscientizar que aquilo não é bom para mim, né? Então preciso tomar muito cuidado com isso. Tem uma frase de Flaubert que eu não conhecia exatamente assim, mas foi como eu achei, aí eu trouxe para vocês. O futuro nos tortura, o passado nos aprisiona, eis que nos escapa o presente. E o que a gente tem é o presente. Né? Eu conhecia assim, o futuro nos inquieta, o passado nos retém, eis porque o presente nos escapa. Parecido, né? Então eu preciso me libertar do passado para viver o presente melhor. Eu preciso pensar no futuro, que é o passo seguinte que eu vou mostrar para vocês. Mas eu não posso ser aterrorizado por ele. Até porque ele, na essência, não existe ainda. O futuro são possíveis caminhos. Né? Existem vários futuros possíveis. E cada escolha nossa determina o futuro que realmente acontecerá. Se tivesse um único futuro, qualquer escolha nossa daria no mesmo lugar. É claro que lá na frente, no infinito, vai chegar no mesmo lugar. Mas ao longo de todo o caminho, não. Porque se fosse o mesmo futuro, esse negócio chamado livre-arbítrio não tinha sentido algum. Então são vários futuros que vão ser construídos, né, escolhidos a partir de cada decisão nossa. E é lógico que depois de muito tempo, milhares e milhares de anos, não sei quantos, a gente vai alcançar a paz. Mas a gente pode postergar muito isso. Eu preciso, então, construir o futuro, para que essa missão de ajudar na construção do mundo melhor não vire uma grande frustração. Eu preciso planejar, construir. Eu preciso olhar para frente e pensar o seguinte, olha, mais para frente, a partir do meu esforço no dia a dia, que defeitos eu já terei vencido? Como eu estarei colocando em prática as minhas virtudes? Porque esse caminho a gente constrói. Eu preciso definir onde eu quero chegar e, a partir das minhas escolhas, cada dia, construir o caminho até esse ponto onde eu quero chegar. Para isso, não basta só eu ter me conhecido, eu tenho que estar me reconhecendo todo dia. Que nós somos pessoas diferentes a cada dia que passa. A gente vai mudando. Então eu tenho que estar atento às minhas mudanças. Porque nem sempre uma mudança pode ser positiva. Eventualmente, a gente pode estar indo para um caminho lateral, perigoso também. Pensar no futuro é agir no agora. Estabeleço as minhas metas e vou escolhendo a cada momento
a decisão importante do presente para eu chegar naquele futuro. Não é aleatório. Eu vou vivendo e onde a vida me levar tá bom, né? Essa síndrome de Zeca Pagodinho, não é assim. Eu preciso ser capaz de pegar as rédeas da minha vida e definir cada momento, cada situação, se a escolha que eu estou fazendo é condizente com o futuro que eu quero chegar. Porque se eu não faço isso, eu vou tomar decisões que muitas vezes são incompatíveis com o futuro que eu quero chegar. O futuro é forjado a partir de nossas escolhas. Eu acho que a gente já passou daquela etapa onde a gente dizia, poxa, por que Deus fez isso comigo? Né? A gente já passou dessa fase. A gente já se pergunta, poxa, como é que eu faço isso comigo? Né? A gente já conseguiu entender que quem está fazendo somos nós. Mas não basta só reconhecer. Tem que viver de modo que a gente não venha lamentar as escolhas que a gente faz. Então, o futuro é forjado a partir de cada escolha que eu estou fazendo hoje. E esse processo precisa ser vivido todo instante, todo momento. Em muitas situações eu vou sofrer, vou lamentar, vou sacudir a poeira, vou levantar e vou conseguir construir passo a passo esse sentimento de que, como Paulo de Tarso descreve muito bem, né? Não mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Né? Ou seja, esse estágio vai ser resultado de um enorme esforço de cada um de nós para conseguir alcançar esse estágio superior que nos possibilitará realizar mais. Estamos aqui para mudar o mundo, mas esse processo de mudar o mundo passa primeiro por mudar nós mesmos. Para terminar, eu queria ler para vocês uma passagem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso grande amigo Kardec, que espelha o objetivo dessas nossas 3 conversas. É o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Eu vou ler um trecho pequeno, né? Não vou ler toda a mensagem, mas recomendo que todos leiam. É o item 4 do capítulo 20, uma mensagem de Erasto, que tem como título A Missão dos Espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Aí eu vou dar um pulo grande e ele fala: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque é principalmente entre os mártires do trabalho dessa expiação terrena que encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossas falanges de decisão e coragem, mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, é preciso que trabalheis. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas lembrai que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Atentai para a vossa rota e segui o caminho da verdade. Aí Kardec fez uma pergunta que foi: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, por meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí Erasto conclui dizendo o seguinte: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. E aí,
Eu termino ressaltando para todos nós a importância da gente viver os princípios dessa doutrina que a gente abraçou. Nós estamos, sem dúvida, em meio a um processo muito complexo no planeta, onde tantas belas iniciativas estão tendo seus cursos, né, estão caminhando, mas onde as sombras se movimentaram como nunca antes se movimentaram, ou talvez tenham se movimentado na época de Jesus. Né? Então, grandes movimentos das sombras. Então, um momento de grave separação, de transição planetária, né? Que não é um processo de 2, 3 dias, não, é um processo de muitas décadas. Então, essa transição está fervilhando esse planeta. E a gente precisa, nós, né, pelo conhecimento que temos, pela doutrina que a gente escolheu, viver esses princípios. Porque quanto mais coerentes nós formos, quanto melhores nós formos, mais a gente vai influenciar esse mundo a se tornar melhor. Nós temos grandes missões nessa encarnação. E o nosso esforço vai ser a diferença entre transformar essa bela missão em algo útil para a humanidade ou ser mais uma frustração na nossa história de espíritos com certo grau de comprometimento. Nem vou falar que é muito, mas falar um certo grau de comprometimento. Que nós sejamos capazes de aproveitar essa bela encarnação, porque a gente está em meio a um grave processo e fomos iluminados com a oportunidade de conhecer essa doutrina. Isso é um grande diferencial em nossas vidas. Se nós tivermos a coragem de viver os princípios, de conseguir cada dia suplantar as dificuldades, eu não tenho a menor dúvida que nós seremos capazes de vencer graves distâncias, de promover grandes rupturas na nossa arrancada de espíritos imortais. Eu não tenho a menor dúvida que nós faremos diferença na história e seremos capazes de influenciar positivamente outros tantos que vão cruzar conosco. Ou então, seremos mais um a fazer parte de um grupo que vai e volta, ainda relutante em assumir as rédeas efetivas de suas vidas e transformarem-se em pessoas melhores. Que nós sejamos capazes de vencer isso todo dia, cada dia, com a certeza de que quanto mais a gente avança, maior a pressão, mas sem dúvida, mais a gente se aproxima de vibrações superiores, mais a gente convive com pessoas que têm uma belíssima história, que representam para nós a oportunidade, né, de ver que é possível, podemos vencer. Outros venceram, outros tantos venceram, com esforço, com vontade. Eu tenho tudo nas mãos, mas preciso querer e preciso afirmar isso todo dia, cada dia. Certo? Boa noite para todos, obrigado aí pela oportunidade.